Olá, boa noite a todos. Enfim, de volta à live. Totalmente sem tempo, mas tirei um tempinho aqui para vocês. Boa noite a todos. Nadiele, querida, como está em Santa Inês? Nossa maternidade de Santa Inês. Ontem mesmo, na aula inaugural, falei dessa enfermeira obstétrica especial. Boa noite, Bia que está de bebê. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. A gente aqui vai conversar bastante, então vamos combinar o seguinte, eu vou começar falando e depois eu vou deixar um tempinho para perguntas, tudo bem? Boa noite. Então veja só. Nós tivemos recentemente um caso que causou muita comoção na rede social, que foi o óbito do bebê da cantora Alexa. Então, a Alexa, ela teve uma pré-eclâmpsia precoce, que evoluiu com uma HELP síndrome e que culminou com a intervenção da gestação, com um bebê prematuro extremo, e esse bebê, infelizmente, evoluiu a óbito. Então, o caso da Alexa é um caso clássico para a gente trazer à tona esse assunto que é tão importante. Nós sabemos que a pré-eclâmpsia, as síndromes hipertensivas da gestação, é a primeira causa de morte materna de mulheres no Brasil. E a pré-eclâmpsia, ela é perfeitamente prevenível. E cada dia que passa, a gente percebe onde a gente está falhando e onde a gente precisa corrigir. Saiu uma nota técnica, que é o motivo dessa minha live de hoje. Inclusive, eu coloquei em vários grupos. Depois eu vou deixar ela aqui no link da bio e eu quero que vocês compartilhem. Uma nota técnica do Ministério da Saúde autorizando o uso do carbonato de cálcio como forma de prevenção da pré-eclâmpsia em todas as gestantes. A princípio, eram em gestantes que apresentavam um fator de alto risco ou 2 fatores de risco moderado. Contudo, o Ministério da Saúde tomou essa decisão de que não só as mulheres, as gestantes de risco, farão uso do suplemento do carbonato de cálcio na gestação. Então, aí vem a pergunta: professora, agora, além do ferro, além do ácido fólico, essa mulher vai ter também a suplementação do carbonato de cálcio. Por quê, professora? Porque o cálcio, queridos, no metabolismo do cálcio no organismo, ele melhora esse metabolismo do organismo da mulher, e também ele controla os níveis de pressão arterial. Várias pesquisas têm demonstrado essa ação do cálcio, de controlar os níveis de pressão arterial e melhorar o metabolismo. Nós sabemos que na gestação aumentam as carências nutricionais. Tem um bebê ali dentro se desenvolvendo, tem um bebê precisando de nutrientes. E nós sabemos também que a nossa dieta, ela é inadequada. Muitas vezes pela correria do dia a dia ou até mesmo pela falta de acesso das mulheres mais carentes. Foi feita uma pesquisa realizada, que também está nessa nota técnica, que as mulheres adultas apresentavam nessa pesquisa, quando foi feita a coleta de cálcio sanguíneo nessas mulheres, e observou-se que estava abaixo de 400 na gravidez. Então, gestante
com cálcio abaixo de 400. E aí, isso nos demonstra o quê? Uma taxa muito baixa. Porque o valor adequado é acima de 900. O valor não é o ótimo, mas o adequado acima de 900. Então, essas mulheres, essas gestantes, de qualquer classe social, elas estão apresentando o cálcio baixo, pela ingesta inadequada desse nutriente, que poderia ser através de uma alimentação equilibrada. Como nossas mulheres da APS são as mulheres que têm mais dificuldade de acesso, essas mulheres é o nosso público-alvo principal para a gente prescrever lá na atenção primária à saúde o cálcio, tá? Então, professora, como é que é realizado a prescrição do cálcio, de acordo com a portaria? É disponibilizado, queridos, na atenção primária, o cálcio de 500 miligramas, comprimido de 500 miligramas. Então, você vai prescrever 1.000 miligramas, sendo 500 mais 500. Professora, pode tomar as 1.000 miligramas de uma vez só? Sim, pode. Agora sim, a gente tem que ter cuidado com as recomendações que eu vou falar logo mais. Mas antes disso, eu vou falar quem pode prescrever o cálcio, o carbonato de cálcio durante o pré-natal. Quem pode prescrever, segundo a nota técnica, está autorizado, a nota técnica do Ministério da Saúde diz: 3 profissionais podem prescrever o cálcio durante a gestação: o médico, o enfermeiro e o nutricionista. Porque o cálcio, ele é um suplemento alimentar. Então, um suplemento alimentar necessário para o processo do gestar, para o desenvolvimento fetal, para o controle da pressão arterial, passa a ser, a partir de agora, rotina na prescrição em todos os postos de saúde. Por isso que eu fiz essa live, para que ela tenha o alcance de muita gente, chegue em muitos locais, para que essa informação chegue logo. Vai acontecer os treinamentos, mas assim, é tão básico, gente. Vai ser disponibilizado, se não tem, ou observe se já tem, eu creio que já tenha. Veja lá no seu posto se já tem o carbonato de cálcio. E a recomendação é 1.000 miligramas de cálcio ao dia. Pronto. Isso vai ser o suficiente para evitar uma pré-eclâmpsia. Ah, professora, mas a gente ouviu lá na história da Alexa, ela disse que ela tomou o cálcio e tomou o AS também. Ela fez uso do cálcio, do AS, para evitar. Mas assim, a gente não conhece a história clínica desde o início. Por isso que é importante que a gente faça a intervenção antes da patologia aparecer. Por isso que é profilaxia, queridos. Profilaxia não está instalado a patologia, essa mulher está com a pressão normal, essa mulher não tem hipertensão, essa mulher é uma gestante de risco habitual e eu vou prescrever o cálcio mesmo assim. Por quê, professora? Porque ela necessita, ela tem carência nutricional, ela tem carência desse nutriente. É importante também observar as interações, porque a gente sabe que ela vai tomar esses 3 suplementos a partir de agora: o ferro, o ácido fólico e o cálcio. O ferro e o cálcio não devem ser tomados juntos, porque ele vai dificultar a absorção um do outro, tá? Então, a diretriz recomenda que seja administrado com intervalo mínimo de 2 horas entre o ferro e o cálcio. E ela recomenda também
que esse cálcio pode ser tomado em dose única, 1000 miligramas, à noite, ao deitar, com um copo de leite, ou com o líquido da preferência da mulher, tá? Porque o leite também ajuda nessa absorção. Então, eu fiquei muito feliz de saber que o enfermeiro, segundo o Ministério da Saúde, recomendação do Ministério da Saúde, já pode começar a prescrever o cálcio para todas as suas gestantes. Todas as suas gestantes, para evitar a complicação temível que é a pré-eclâmpsia. Professora, explica um pouquinho o caso da Alexa. O que aconteceu? Veja só. A pré-eclâmpsia, as síndromes hipertensivas da gestação, ela acontece mais em mulheres com fatores de risco, mulheres negras ou pardas. Porém, isso não quer dizer que ela não vai acontecer com mulheres de classe social elevada. A SHEG, a síndrome hipertensiva da gestação, é uma síndrome, pode acontecer em qualquer classe social. Porém, ela acontece mais nesse grupo que eu acabei de falar. O caso da Alexa, ela estava com 26 semanas de gestação, se eu não me engano, e ela apresentou um quadro de pré-eclâmpsia precoce. Por quê? O que é uma hipertensão gestacional, professor? A hipertensão gestacional, queridos, é aquela que acontece após 20 semanas de gestação. Se a hipertensão gestacional não foi tratada, ela vai evoluir com pré-eclâmpsia. Se a pré-eclâmpsia não for bem conduzida, ela pode evoluir com a HELP síndrome. A HELP síndrome é a forma mais temível da SHEG, porque ela cursa com plaquetopenia, ou seja, baixa de plaquetas, com elevação de enzimas hepáticas, comprometimento hepático, tá? E ela entra num quadro de coagulopatia, de lise das hemácias, tá? E aí essa mulher precisa de um tratamento intensivo para salvar a vida dessa mulher. E aí, a conduta diante de uma situação dessa, a droga de escolha diante de uma pré-eclâmpsia é o uso do sulfato de magnésio. Então, a gente vê no relato da Alexa que ela disse, foi feito muito sulfato de magnésio, foi feito muito Clexane, que ela usou, né? Anticoagulantes, porque a doença por si só, ela tem esse fator de coagulação ativado, e por conta disso, ela evoluiu para essa cascata de eventos, ela evoluiu para a HELP síndrome, que tem essa tríade: hemólise, que é a quebra das hemácias, elevação de enzimas hepáticas e plaquetopenia. Pronto, se instalou esse quadro muito grave. A gente sabe que a droga de escolha para o tratamento da pré-eclâmpsia, para evitar a crise convulsiva ou para cessar a crise convulsiva, é o sulfato de magnésio. Porém, a gente sabe que para dar um melhor resultado de cura a essa gestante é a retirada da placenta. Para retirar a placenta, claro e lógico, tem que se interromper a gestação. Então, a interrupção da gestação, no caso da Alexa, mesmo com bebê prematuro extremo, fez-se necessário para não agravar mais ainda o quadro da paciente. Então, existem esses dois caminhos. O primeiro caminho, qual é, professora? Faz o sulfato de magnésio. Não resolveu. Evoluiu para a HELP síndrome. Antes de entrar num quadro de coagulopatia, faz a resolução da gestação. E aí, como foi uma pré-eclâmpsia precoce, 26 semanas, fazia 6 semanas que ela tinha virado a 20ª semana, teve que retirar o bebê com 26 semanas.
E vocês sabem, um feto de 26 semanas é um feto prematuro extremo. A prematuridade extrema expõe esse bebê a diversos riscos e a chance de sobrevida, quanto menor o peso, menor a chance de sobrevida. Então, esse foi um caso que veio nas mídias, causou comoção, o caso da Alexa, uma comoção geral. Mas eu quero dizer para vocês que todo dia nós temos um caso parecido com o caso da Alexa no Brasil. Então, que seja um despertar para nós. O caso da Alexa nos trouxe essa reflexão, e aí o Ministério da Saúde já coloca essa nota técnica, já mudando, porque antes o carbonato de cálcio era só para gestantes com fatores de risco. E aí o Ministério da Saúde muda, agora não, é gestantes, todas as gestantes, com fator de risco, sem fator de risco, vai precisar fazer o uso do cálcio durante toda a gestação até o parto. A partir de 12 semanas de gestação até o parto. Quem pode prescrever, professora? O médico, o enfermeiro, o nutricionista. Lá na atenção primária à saúde, lá no posto de saúde. É lá que tem que começar a prevenção, porque o posto de saúde é a porta de entrada do serviço de saúde. É lá que começa o pré-natal de risco habitual. Então é importante que nós entendamos com esse momento aqui. Tirei um tempinho para trazer para vocês essa informação. Eu vou deixar um espaço para perguntas e aí daí eu vou responder. Podem perguntar. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Estou aqui pronta para responder. Nós temos 50 pessoas assistindo a live nesse momento. Bom demais. Para a implementação dessa prescrição, é necessário aguardar um protocolo do Ministério da Saúde ou apenas a nota técnica? Apenas a nota técnica já respalda o município. A nota técnica já é suficiente para iniciar. Mostre essa nota técnica para o seu secretário de saúde, para a diretora do posto, porque é algo que a gente precisa começar com urgência. Porque a proposta da Rede Aline é justamente essa, queridos, reduzir morte materna. Se a principal causa de morte materna são as doenças hipertensivas, então vamos lá, vamos usar a profilaxia. Iniciar a partir de 12 semanas até o final da gestação, isso, Nadir, até o final da gestação, a partir de 12 semanas, 1000 mg de cálcio ao dia, até a hora de ir para a maternidade. Vai ficar gravada a live, perdi o início. Eu vou deixar essa live lá no meu canal do YouTube. O canal do YouTube tá bombando, gente. Comecei a colocar umas aulas lá. Vai ter muita coisa boa lá no canal do YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube da professora Marinete, se inscreva. Deixa eu ver aqui. Até quando usar o cálcio e quantas miligramas? O cálcio deve ser usado a partir de 12 semanas até a ida para a maternidade, até o final da gestação, e é 1000 mg ao dia. Tem disponível comprimidos de 500 mg na farmácia do posto. E a questão renal, com essa suplementação de cálcio, há alguma contraindicação? Se a paciente for renal crônica, claro que você vai encaminhar ela para o pré-natal de alto risco. Mas se ela não tiver histórico de doença renal crônica ou aguda, não tem nenhuma complicação. O cálcio, ele é um suplemento e a dose de 1000 mg é uma dose segura, segundo o manual do Ministério da Saúde e o caderno de atenção básica 32. Mais alguma pergunta, gente? Vamos lá. É aula, gente, é aula. Live da professora Marinete. Aproveitem a oportunidade, perguntem. Professora, essa live vai ficar gravada? Eu perdi a primeira parte. Sim,
vou deixar essa live no meu canal do YouTube. Qual o melhor horário para tomar o carbonato de cálcio para garantir uma melhor absorção? A nota técnica recomenda que seja tomado à noite, com um copo de leite ou com qualquer líquido que a mulher estiver disponível. Ela recomenda também que não seja utilizada junto com o ferro, porque aí a absorção vai ser prejudicada. Se for para ser utilizada durante o dia, tem que ter pelo menos um espaço de 2 horas da tomada do ferro para tomar o cálcio. Mas ontem assisti que quanto antes usar, melhor ainda, assim que a gravidez for descoberta ou na primeira consulta. Veja só. Agora há pouco eu falei que todos nós, se a gente for medir o nosso cálcio hoje, a maioria de nós, o nosso cálcio vai estar baixo, quem não faz a suplementação. Então, quando você não faz a suplementação, a dieta inadequada, o cálcio vai estar baixo. Se puder tomar antes, não tem problema nenhum, é um suplemento, gente. O cálcio o cálcio não é um medicamento, é um suplemento alimentar, como o ferro, como o ácido fólico. Então, pode sim tomar antes, mas a recomendação do Ministério da Saúde para gestantes é a partir de 12 semanas de gestação até o final. Isso será protocolado para todo o estado? Eu acredito que sim, Luciana, porque é uma nota técnica do Ministério da Saúde. E todos os estados e municípios vão tomar posse disso. E eu acredito que sim. A partir do momento que vem de cima, o Ministério da Saúde é distribuído para todos os estados e municípios. Não precisa esperar chegar em 12 semanas. Como eu falei agora há pouco, quase todo mundo que não suplementa devido à dieta inadequada, à nossa correria do dia a dia, a nossa taxa de cálcio é baixa. Algumas pessoas têm isso. Então, se você engravida e tem essa vida corrida, com certeza você está com cálcio baixo. Pode suplementar antes, professora? Pode, mas a recomendação da nota técnica é a partir de 12 semanas até o final da gestação. Ok, gente? Então, podemos incluir suplementação de cálcio no planejamento familiar, considerando que antes da gestação já está baixa a suplementação de cálcio. Segundo a nota técnica, o cálcio deve ser administrado a partir de 12 semanas de gestação. Porém, como eu falei, a ingesta é inadequada. Você pode medir esse cálcio. Se ele estiver baixo, pode começar no planejamento reprodutivo, não tem nenhum problema. Se essa mulher é uma tentante, ela está ali tentando engravidar, eu acho que vale a pena sim já fazer a suplementação, visto que quando você dosar esse cálcio vai estar baixo. Ver aqui mais perguntas. Ok, queridos? Então, estamos aqui hoje falando de quê, professora? Nós estamos falando da prescrição do carbonato de cálcio para a prevenção da pré-eclâmpsia. É uma nota técnica que saiu do Ministério da Saúde dentro da proposta da Rede Aline, que é de prevenção da mortalidade materna. Então, devemos esperar o Estado distribuir aos municípios, deixa eu ver aqui, o cálcio para iniciar a prescrição. A maioria do público da APS não tem condição para compra. Nath, dá uma olhada se não tem o cálcio no seu posto ou na farmácia do município. Porque o que estava acontecendo, gente? O cálcio estava lá e lá o cálcio estava ficando. Porque o cálcio está indo sim para os municípios. A maioria dos municípios está recebendo cálcio. Os estados recebem, faz parte da farmácia básica. Assim como chega o ferro, chega o ácido fólico, o cálcio também está vindo, gente. A questão é que não se tinha o hábito da prescrição. Dá uma olhada que de repente esse cálcio está por lá. Professora, é necessário incluir o cálcio nos exames de rotina da gestação? Não. Não faz parte de um exame de rotina da gestação, não. Mas, se a mulher puder fazer, que faça, né? Mas não há necessidade, visto que
comprovado cientificamente. A OMS fez um estudo grande e ela, através desse estudo, ela observou que mulheres de classe baixa e alta e elevada tinham deficiências de cálcio por conta da ingesta inadequada. E colocar a solicitação de exame laboratorial de dosagem de cálcio como rotina no pré-natal para verificar o nível de cálcio seria uma possibilidade? Patrícia, eu acho que não seria necessário. Não seria necessário justamente por conta dessa baixa ingesta, porque já vai dar abaixo. Quando a gente... Foi feita uma pesquisa com mais de 1.000 mulheres, e dessas 1.000 mulheres foi demonstrado, está também na nota técnica, que elas estavam com cálcio abaixo de 400, enquanto a recomendação é acima de 900. Então, vai dar baixa. Eu acho assim, não é necessário fazer o exame para medir, porque vai estar baixo. Então, a gente já entra, como a gente entra com ferro, como a gente entra com ácido fólico. O ferro, a gente usa o ferro profilático na gestação, porque vai aumentar a reserva na gestação. Vai aumentar a necessidade de uma reserva de cálcio. Vai aumentar uma necessidade de uma reserva de ferro. Vai aumentar uma necessidade do ácido fólico. Incrível uma aula dessa de graça. Obrigada, professora Vanete. Obrigada, Nath. Estou aqui para ajudar, viu? Vamos lá, perguntando. Tomar aqui uma água. Tava com saudade, gente, das minhas lives. O pessoal tava cobrando as lives. Professora, cadê as lives? Eu digo, cadê o tempo? Eliciane, excelente aula. Obrigada. Obrigada, querida. Enfermeira obstétrica. Obrigada, professora Caroline. Ei, Caroline, como é que tá aí, minha filha? Sempre maravilhosa. Obrigado, querida. Vai dar tudo certo. Alice Meireles, incrível a aula, professora, obrigado. O Francisco, como sempre, conduzindo seus conteúdos de forma simples e objetiva. É isso, Francisco, eu gosto assim de ir direto ao ponto. Eu não gosto muito de dar muita volta. É isso e pronto. É o carbonato de cálcio, pela nota técnica, 1.000 miligramas, a partir de 12 semanas, até o final da gestação, e pode ser prescrito pelo enfermeiro, pelo médico, pelo nutricionista. O carbonato de cálcio previne a pré-eclâmpsia, porque ele melhora o metabolismo, controla a pressão arterial, tem estudos demonstrando que ele controla a pressão arterial e por isso deve ser feito durante toda a gestação. Ver o que mais aqui vocês estão falando. Neila Roberta, como vai, querida? Saudades dessa professora maravilhosa. Wanderson Carneiro, a melhor que temos, aula maravilhosa, obrigado. Obrigado, queridos. Então tá bom, né, gente? Nós estamos com 42 pessoas na live. Eu vou deixar essa live no meu canal do YouTube. Que ainda não segue a professora Marinete no canal do YouTube, por favor, siga lá, se inscreva no canal, que o canal tá bombando. Nós já temos mais de 2.300 inscritos no canal do YouTube. Ok. Então tá. Espero ter ajudado. Porque a partir de agora, com a Rede Aline, que antes era a Rede Segone, agora a Rede Aline, a proposta é reduzir morte materna. E aí a enfermeira Rebeca disse, não é só uma live, é uma aula. Grata, professora, obrigada. A Helenilde disse, obrigada, maravilhosa. É um prazer enorme, gente. Eu tô aqui cheia de coisa para fazer, um monte de coisas, não tem nem ideia do tanto de pendências que eu tenho para resolver aqui, mas eu resolvi hoje fazer essa live e sempre que eu puder, tiver uma informação nova, eu vou estar trazendo aqui para vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, fiquem na paz de Cristo. Deixa eu ver aqui a pergunta da Blenda. Oi, Blenda, quais as condições ou fatores poderiam indicar a necessidade de interromper a suplementação do carbonato de cálcio durante a gestação? Olhe,
1000 miligramas de cálcio durante a gestação, certamente não haverá nenhuma situação que vai ser necessário interromper. É igual o ferro profilático. O ferro profilático a gente não interrompe, porque a gente sabe que aumenta durante a gravidez, aumenta a necessidade desse nutriente. Durante a gravidez aumenta a necessidade do nutriente ferro, do nutriente ácido fólico e do nutriente cálcio, tá? Então não há necessidade de interrupção se a gente fizer a dosagem certa. A Socorro disse obrigada, professora. Ok, gente? Obrigada, viu? Eu espero ter ajudado. E aí vai ficar gravada essa live lá no meu canal do YouTube. Um forte abraço a todos e tchau!